aqui, mais uma sexta-feira com conteúdo inédito para você no Cast da Galera, Mocidade Renascer, né? Estamos aqui com os pastores do TIM, do A2, da Igreja Renascer. Da Mocidade da Renascer. E hoje a gente quer trazer polêmica para a mesa. Hoje a gente quer falar sobre aquele assunto, aquele elefante branco que todo mundo pergunta: será que a Bíblia, escrita no mínimo mais de 2000 anos atrás, com aquelas linguagens cheias de mesóclise, dirceia, aqueles termos que você lê e você nem sabe o que se trata, será que a Bíblia realmente precisa ser atualizada? Ou será que não? Será que a Bíblia ela é atemporal e que talvez você precise ser atualizado? E aí, o que vocês acham, pastores? Nossa. Vamos começar, então. Mas não tem a revista Almeida atualizada? Já começamos daquele jeito! Ai. Então, vamos pensar nisso daí. É algo que eu gosto muito de levar para um âmbito assim. O vídeo que você posta, você edita ou você não edita, pastor Rafa? Eu posto todo dia? Não. Por que você não edita, pastor preguiça. Rafa? Pura preguiça. No máximo eu coloco a tagzinha lá e... Porque eu acho que tem que ser o mais natural possível. Tá. Você, não, pastor Tom? Não. Respeita a farda. Não edita não. Vai lá no automático. E só põe o carimbinho também. Tem meus valores. Mas quando você não sabe fazer algo, por exemplo, você falou que não edita por preguiça, vamos usar esse âmbito aí. Você não edita por preguiça, você falou que não precisa. Mas quando você tenta e não dá certo, o que você faz? Qual é a primeira coisa que você reclama? O software. É uma porcaria. Agora peguei. Vamos lá, pergunta de novo, pastora. Pastor Tota, diga para nós assim, você edita aquilo que você faz todos os dias? A questão é se a gente usa o software para o que realmente ele foi feito, né? Aí que tá. E aí que a gente começa a construir um raciocínio a respeito dessa necessidade de atualização da Bíblia. O problema é quando você tenta editar uma foto usando um editor de vídeo. Ou você quer transferir para aquela foto uma característica que não pertence a ela. Aí o nosso contra-rega Esdras vai falar que não, cara, você tá errado. E aí, Esdras? Você tá errado, velho. Por que você vai editar uma foto com aplicativo de vídeo? Vai, do mesmo jeito que... Por que você vai usar um baita do Photoshop para mudar a tua essência, sendo que ela já tá ali e ela não vai mudar? Eu acho que essa discussão sobre software, sobre edição, sobre aplicativo, ela é excelente porque muitas vezes a gente quer usar algo para aquilo que ele não foi feito. Exatamente. Né? Então, você quer editar texto através do software de vídeo. Da mesma forma, hoje as pessoas elas querem usar a Bíblia para algo que de verdade ela não foi criada. Porque as pessoas hoje elas usam a Bíblia como um manual da moral, como se fosse algo que devesse ditar o que é certo e o que é errado na sociedade. Sendo que essa não é a função de forma alguma. Não. Claro que não. Até porque a sociedade ela está em constante mudança. Ela vai evoluir o tempo todo. Mas a palavra de Deus ela é imutável. Quer ver um exemplo? No século XIX, era imoral a mulher mostrar o joelho. A mulher que mostrasse o joelho, ela era tida como uma mulher imoral, mundana, ela podia até ser condenada. Hoje, cara, o que você mais vê é joelho por aí. Que bom que é o joelho, eu diria hoje. Temos outras coisas além de joelho. Só que, olha só que interessante, a Bíblia não condena nem mostrar o joelho, nem não mostrar o joelho. Não é um valor da Bíblia, é um valor da sociedade. E a sociedade muda. Mas será que realmente Deus está se importando tanto com o joelho, não? Ou será que Deus está se importando com aquilo que nós fazemos para nos relacionar com Ele? Eu concordo plenamente com você e eu enxergo aí que hoje em dia, inclusive, muitas pessoas têm utilizado a Bíblia para justificar atitudes e ações que elas tomam no seu dia a dia. Mas é engraçado que elas usam para justificar,
Mas os mesmos versículos que elas usam para justificar, elas acusam as pessoas que estão fazendo a mesma coisa que elas. Aí temos um problema. Sempre temos um problema. Conte mais sobre isso, pastor Rafa. Então, assim, o ser humano, ele sempre vai tentar puxar a sardinha para o lado dele, porque ele está vendo a vida em primeira pessoa. Então, meio que ele que vai se colocar como juiz das outras pessoas. E ele vai distorcer o que a palavra fala para que ele seja certo sempre. Que é a busca incessante do homem hoje, né? É a aprovação. Hoje, a Bíblia nos ensina algo primordial, que é o amor. Deus se relaciona conosco através do amor. Só que nós, seres humanos, não nos contentamos com isso. Nós precisamos mostrar que sobre o amor nós temos domínio. E quando a gente precisa mostrar que nós temos domínio, a gente começa a querer impor a nossa opinião sobre todas as coisas. E a gente não conhece a essência de Cristo. Eu acho que no outro podcast a gente falou um pouco sobre isso, quando a gente estava falando a respeito da geração, onde a gente busca um Deus, mas a gente não busca conhecer esse Deus profundamente, e é o que a Bíblia traz para a gente como propósito. Aprofundarmos-nos no relacionamento com Ele. Só que a gente tem preguiça de fazer isso, porque isso dá trabalho. Claro que dá. E tem uma questão que, assim, hoje as pessoas elas querem ser aceitas. Eu creio que a maior dor da sociedade hoje, principalmente da geração de jovens que a gente trabalha, é o sentimento de rejeição e aceitação, que é muito mais potencializado quando a gente tem acesso às redes sociais, porque ou sua foto ela é aceita com curtidas ou ela não é aceita. Ou você é aceito por ter um padrão, ou você não é aceito por ter um padrão. E você tem um viés de afirmação. Exatamente. E você busca afirmar os teus valores através de alguém que dê um aval sobre aquilo. Então, quando a pessoa ela busca dentro da Bíblia algum tipo de aprovação, ou buscar um versículo que justifique um pecado ou um comportamento, no fundo, ela está buscando o quê? Aceitação. Porque ela não percebeu que ela já foi aceita. Exatamente. Porque ela já foi escolhida desde o ventre, como Jeremias fala. Ela foi escolhida quando Jesus sabia que ela ia pecar, quando Jesus sabia que ela não ia fazer as coisas certas. Ela não precisa de um aval hoje para ser amada por Jesus, porque ela já foi amada antes. Então, quando a gente entende que nós já fomos aceitos, a gente muda a visão que a gente tem da Bíblia. Eu não estou procurando mais a Bíblia para validar o meu comportamento, mas eu estou buscando a Bíblia como um canal, um caminho para eu encontrar esse Deus que já me amou. Isso é sensacional. Isso é muito... Não tirando o fato de que, assim, para você demonstrar o amor a Deus, você vai ter que corrigir suas atitudes. Porque, imagina, eu sou casado com a pastora Silvana e eu sei de certas coisas que ela gosta, que ela não gosta. E se eu pisar nas coisas que ela não gosta, ela vai ficar pistola comigo. Entendeu? Sim, claro. Entendeu? E existe a mesma coisa com relação na Bíblia. Deus fala, ó, isso aqui é a forma de se relacionar comigo. É dessa forma. É agindo com empatia com as pessoas, é você amando o próximo, é você me buscando em primeiro lugar do que todas as outras coisas. E por aí vai, né? A gente tem um livro de mais de 2000 anos e tal, não sei o quê, falando como você se relaciona com Deus, né? E o maior desafio é a gente sair desse chapéu, né? Desse chapéu não, dessa toga, né? Legalismo. Cara, eu quero justificar, eu quero achar uma brecha na Bíblia pela atitude que eu tive ou que eu quero tomar. É como se fosse um advogado ali, um sus, a pronúncia é essa. Respect. Harvard. Tá bem, a pronúncia tá boa. Peguei a bucha, agora eu quero... Como eu justifico essa atitude? Como eu justifico esse erro? E eu vou esmiuçar a Bíblia para poder justificar a minha atitude. Agora eu pergunto para você, pastor, mas Jesus está esperando que você seja perfeito através da palavra dele? Será que ele realmente está esperando que o seu comportamento seja totalmente padronizado na Bíblia para ele te amar ou te salvar? De jeito, maneira, não tem como, né? O único que foi perfeito que fizeram com ele, né? Crucificado. Deus não está querendo isso. Deus está querendo sim que a gente busque a nossa evolução. O nosso caráter, sim, melhore todos os dias. Busque se assemelhar ao dele todos os dias. Mas a perfeição não. Então a nossa parte é se esforçar para que a gente se aproxime. Errar, a gente vai errar todos os dias. Nem ele conhece o nosso coração. Ele não vai esperar algo que a gente sabe que não vai conseguir entregar.
achar seu varão. O importante é o ato de buscar. O importante é o ato de buscar. É o ato de buscar. Exatamente. A gente tem uma ideia muito errada sobre santificação. Eu até não gosto mais de usar a palavra santidade, no sentido que parece que ela é um peso, um fardo que a gente tem que carregar, que a santidade que nos leva a Deus é o contrário. O que vai santificar o nosso comportamento para deixar mais padrão com a Bíblia é justamente se aproximar de Deus. Então a Bíblia ela não está esperando que você faça aquele tremendo esforço, que você sacrifique, vá todo dia para a cruz para você encontrar Deus, porque Ele te encontrou no mundo. Ele já te encontrou quando você não era pecador, quando você não prestava, era picareta, safado, sem vergonha. Ele já te encontrou. E quanto mais você se aproxima dele, mais ele vai te limpando, ele vai te lapidando e ele vai te convencendo de que muitas vezes você está fazendo um esforço tremendo para achar que a Bíblia está validando o seu pecado, para achar que Jesus não está ligando para aquele seu pecadinho de estimação. Cara, ele não está se preocupando com isso nesse momento. Nesse momento ele está se preocupando se você veio até ele. Porque como Jesus fala, né, em João 14, os ensinamentos, eles foram dados para você se aproximar de Deus, para você se relacionar com Ele. Então, toma muito cuidado para você muitas vezes não estar buscando essa aprovação que está te afastando do Senhor. Mas usa isso como um canal. Como eu faço para, através da Bíblia, me encontrar esse Deus Pai Criador que já me amou? Até porque, quando o Espírito Santo está em você e você coloca Deus, Jesus como centro da tua vida, a palavra fala que aquilo flui como mananciais de rios de água viva. Então a mudança vem de dentro para fora. E não é que você vai impor através de regras, leis, não sei o que lá. É que naturalmente o Espírito Santo vai te ensinar a ser uma pessoa mais empática. Porque você vai entender a dor do outro. O Espírito Santo vai te ensinar a ser uma pessoa que é pacificador, que vê quando está rolando. Não, gente, vamos parar com essa treta, para com essa treta. Não, isso aqui está ferindo Deus. Porque te fere também. Entendeu? E esses conceitos, esses padrões, você começa a ver que eles são não só atemporais, mas eles são aculturais. Eles não são fixados numa cultura do mundo ocidental moderno. Eles são, você consegue, a gente tem o Bispo Beto tá lá na Angola, e, cara, o jeito que eles se relacionam com Deus é diferente do Brasil, cara. O jeito que o pessoal lá de Portugal, beijo Portugal, se relaciona com Deus é diferente do nosso. O pessoal dos Estados Unidos é diferente do nosso. Porque o cristianismo e se relacionar com Deus não está preso à cultura. É um relacionamento com uma pessoa. E aí a gente entra numa vertente que é muito interessante a gente citar aqui, que mutável somos nós. Deus é imutável. Malaquias 3 fala Malaquias isso, 3 né? fala isso. Porque eu não mudo, é que vocês não são consumidos. Exatamente. Então o que a gente precisa começar a compreender que a forma de busca é diferente. Mas Deus é Deus. Ele continua sendo Deus, ele amanhã será Deus, ele ontem foi Deus, e daqui até a eternidade ele será Deus. Para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, ele será o mesmo. E graças a Deus, e graças a ele mesmo que ele não muda, né? Porque justamente essa imutabilidade dele que impede ele de acabar com a gente. Exatamente. Que é o que Malaquias fala, né? Exatamente. De acordar o gerado e falar assim, ó, deu ruim, pá, vou jogar fora e vou fazer do zero. As leis que a gente vive hoje são todas pautadas naquilo que Deus nos ensinou. Ponto. Sim. Óbvio que por uma organização da sociedade, por vários conceitos que a humanidade colocou, algumas coisas foram necessárias ser criadas, porque senão nós viveríamos num mundo de cada um por si, Deus por todos. Anarquia. E não é assim. A gente precisa, né, de uma sociedade que seja organizada, que tenha cultura, que tenha padrões, que tenha permissividades, enfim. Lei dos homens. Nós precisamos disso e Deus permitiu que isso acontecesse sobre a Terra, porque ele falou, senão isso aqui vai ficar o quê? Uma bagunça só, para não usar um outro termo. Mas o que a gente precisa também compreender é que Deus deixa as leis específicas para nós como filhos de Deus e através do relacionamento com Ele, a gente conseguir evoluir.
Para mim, pastora Butch, a lei que eu mais amo e que eu sempre prego e eu falo para as pessoas, mesmo aquelas que não conhecem a Jesus, é, cara, cuidado com aquilo que você semeia. Porque a colheita é certa. É a lei da semeadura. Para mim, a lei mais exata da Bíblia, para mim, pastora Butch, minha opinião, dentro das minhas experiências, óbvio que não é a única, mas é certeira. E não só as leis espirituais, como da semeadura, como a lei do amor ao próximo, mas é graças à imutabilidade de Deus que a gravidade funciona, é graças à imutabilidade de Deus que a lei da termodinâmica, né? Deus, ele criou padrões e ele não nega a si mesmo. Então, para a gente fechar esse papo que ficou muito bom, vamos pensar agora em forma prática, né? Como eu posso fazer para eu ter mais intimidade, para eu não ter mais esse sentimento de que a Bíblia ela não consegue falar comigo? Tem algum jeito, pastor, de eu conseguir fazer com que a Bíblia seja mais acessível para mim? Cara, assim, você precisa gastar um tempo com a Bíblia. Precisa sentar, ler, estudar, pedir ajuda. Ah, não estou entendendo. Pede ajuda. Chama a gente no direct. Ó, pastor, eu li tal coisa na Bíblia, ficou meio estranho. Eu li aquela passagem de Efésios lá, das mulheres e tal. Tá estranho, me ensina. Cara, uma pessoa que já passou por esses questionamentos, que já teve essas dúvidas, e já passou pelas explicações que Deus deu, vai poder te ajudar. O próprio Espírito pode te revelar também. Só que assim, se você é muito novo na fé, confia mais nas pessoas que estão andando há mais tempo. Porque senão, o próprio Jesus não teria vindo, ensinado os discípulos e falado, discípulos, façam discípulos. E esses discípulos façam discípulos. Ou seja, confie na pessoa que andou mais tempo, que buscou mais tempo. E aí eu deixo uma pergunta para essa geração aí que está nos ouvindo. Quanto tempo do teu dia você passa com o teu celular na mão? Isso aí, vocês, aqui na mesa. Quanto tempo do dia a gente passa com o celular na mão? O celular te mostra isso. Te mostra. Tem celular que te dá até o relatório, mas aí a pergunta que não quer calar. Desse tempo, quantas vezes você abriu a Bíblia e você meditou nela? Faça da Bíblia o seu melhor amigo. Fazer da Bíblia o seu melhor amigo é começar a colocar ela como prioridade no teu dia. Eu falo uma coisa para os adolescentes assim. Há 2000 anos atrás, você ter um pedaço, não estou falando a Bíblia inteira, um pedaço da Bíblia, você tinha que pagar uma casa. Era o preço de uma casa. Porque cada papel custava, tipo, que vale hoje 12 mil reais. Entendeu? Então, você ter uma carta de Paulo que tinha 30 páginas, é o preço de uma casa. Meu, hoje, nós temos celular, em muitas línguas, o cara lê para você, velho. Você só escuta. Você tá lá no busão, vai lá, pega o busão, papo. E glória a Deus isso, porque a gente atinge todos os tipos de pessoas, até aquelas que têm alguma deficiência física, né? Que nasceram com isso, a gente consegue propagar o evangelho dessa forma. Tem planos de leitura que com 15 minutos diários você mata a Bíblia num ano. Exato. Só que aí, pastor, entra numa coisa que me confronta muito. Isso é pessoal e uma experiência minha. A gente precisa aprender que a Bíblia a gente não apenas lê, mas a gente precisa meditar nela. Sim. Porque muitas revelações que você busca e que você pede ao Senhor, você não tem porque você não dedica um tempo de meditação na palavra de Deus. Eu concordo com isso, só que assim, eu sou também adepto da visão seguinte. Você precisa criar uma cultura de leitura. Então, assim, aquela leitura de 15 minutos diário não é a leitura que você vai ter a geralzona. Depois, cara, geralmente, comigo acontece, eu faço a geralzona, daí, cara, bateu esse capítulo. Daí eu separo ele, daí eu vou ter o meu tempo de estudo em cima daquele capítulo, porque daí eu vou aprofundar em cima daquele capítulo. E, cara, Deus revela muitas coisas dessa forma. Hoje, graças a Deus, a palavra ela está acessível a todos. Todos que querem conseguem ter a Bíblia de forma acessível, em vários formatos, em várias línguas, em várias traduções. Hoje a gente tem traduções como a NVT, que ela é muito mais simplificada no entendimento. A gente tem a NVI, a NA. Então, são várias traduções para aquela pessoa que muitas vezes não tem tempo. A grande questão é, você só vai saber mesmo se você começar a ler. Então, a dica que a gente dá aqui para encerrar é, primeiro, cara, para de usar a Bíblia
para muitas vezes ser um padrão de julgamento do seu comportamento ou dos outros. Mas entende que a Bíblia ela é um caminho para você encontrar Jesus, encontrar a Deus. E usa ela como isso, para ter a revelação de Jesus. E para terminar, cuidado. Cuidado com fake news, cuidado com essas teorias malucas, cuidado com essas novas revelações, porque Jesus ele se revelou de forma simples. Ele se revelou para que todos entendessem. E ele vai se revelar para vocês também. E o último ponto, você como cristão, não esqueça, a Bíblia ela tem que ser o fundamento da tua vida. É em cima dessa palavra que você vai construir a sua vida. Senão, você vai estar erguendo uma casa em cima da areia. Né? Você vai ter a sua casa destruída. A sua vida vai ser destruída. Porque você não vai conseguir se apoiar em muitas pedras que ficam mexendo. E aí a gente fecha com uma frase que eu acho que cabe muito bem nesse papo que a gente tem. Torne-se influência e não influenciado. Muito bom. E quando eu conheço e tenho base, eu influencio. Quando eu não conheço e eu não tenho base, eu me torno influenciado. Testemunha, né? Excelente. Então, com essa, a gente fecha, fica aí, fundamenta a tua casa, constrói o teu projeto, monta a tua vida naquilo que é sólido, na palavra de Deus. E a gente volta sexta-feira que vem, é nós aqui de novo, mais um papo polêmico. Curte aí, deixa seu joinha, curte, segue no sininho. E não esquece, a gente está aqui para a gente bater esse papo e te levar mais perto de Jesus. Amém? É nóis, galera! Deixa o seu gostinho aí, hein?